Olá, galerinha! Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, seguindo a ordem do conteúdo de vocês. Hoje vamos falar sobre a organização do corpo humano, parte 2, a continuação da organização do corpo humano. Na última aula a gente falou sobre células, tecidos, órgãos e sistemas. A gente falou que a célula é a menor parte viva de um ser humano ou de qualquer outro ser vivo. É considerada a menor estrutura encontrada em um corpo ou no ser vivo. Os tecidos são um conjunto de células. Essas células elas vão se unir, vão se agrupar até formar um tecido. O conjunto de tecido forma os órgãos, e os órgãos, quando se unirem, conjunto de órgãos vão formar o sistema. E o sistema que vai formar a composição do corpo humano. A gente falou sobre a teoria celular, onde a teoria celular ela fala que todo ser vivo é formado por célula, seja ele uma célula ou várias células, todo ser vivo é formado por célula. Ela também fala que as células estão em toda parte do corpo. Se são seres formados por várias células, essas células elas vão estar presentes em toda a parte do corpo, preenchendo assim, fazendo com que o animal ou qualquer outro ser vivo seja completamente formado por célula. Essas células elas trabalham juntas, para quê? Para ter a manutenção do corpo humano. Elas necessitam trabalhar todas juntas, fazendo uma união, e essa união que vai fornecer uma vida ideal ou a construção, a formação de várias estruturas presentes no corpo humano. A gente falou sobre as estruturas da célula, então ia fazer na célula animal. Na célula animal a gente falou que é formada por membrana, que é responsável pela entrada e saída, ou seja, aquela que controla tudo que entra e tudo que sai. Citoplasma, que é o líquido que fica no interior da célula. E esse líquido ele é onde é encontradas as organelas, que são estruturas que vão ajudar na manutenção da célula. A gente falou do núcleo, onde é presente o material genético, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, onde está presente todas as características daquele ser, Então, todas as características, todas as bases estão presentes no material genético. Agora a gente vai falar sobre a célula vegetal. A célula vegetal ela é formada por também membrana, que é responsável pela entrada e saída, ela controla a entrada e saída. Só que essa membrana ela é chamada de parede celular. Qual é a diferença do animal para essa do vegetal? A vegetal ela é mais rígida que a célula animal. Essa membrana ela é mais rígida. Por que ela é mais rígida? Porque ela é mais forte. Para evitar uma absorção em grande quantidade de água. Então é para evitar a absorção de muita água. Ou até mesmo para perder. Então ela evita isso, fazendo com que a membrana tenha uma estrutura mais rígida. Citoplasma são os líquidos encontrados no interior da célula, assim como no animal. Só que diferente da célula animal, a vegetal ela tem duas organelas muito importantes para a sua manutenção, que é o cloroplastos e o vacúolo. O vacúolo ele é responsável pela água acumulada, pelo acúmulo de água. Ele guarda aquela necessidade, aquela quantidade excessiva de água. O cloroplasto é responsável pela fotossíntese. O vegetal ele é um ser que produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então ele necessita dessa organela onde vai captar a luz do sol para transformar todas as substâncias que ela vai necessitar na fotossíntese para produzir seu alimento. Então o cloroplastos é onde é encontrada a principal estrutura responsável pela produção de seu alimento. E o núcleo
onde continua o material genético. Assim como o animal, o vegetal também tem suas características, né, que são guardadas dentro do núcleo. Também tem seu DNA, tipo de característica como tipo de folha, frutos, né, formato do caule, tudo isso são características que a célula vegetal também irá guardar dentro do núcleo. Bom, voltando para a diversidade da célula animal. Na diversidade da célula, ela tem as mesmas estruturas, membrana, citoplasma e núcleo, só que não tem nem a mesma forma e não tem a mesma função. Por quê? Não tem a mesma forma porque a forma vai depender aonde que a célula é encontrada, tá? Se é no cérebro, se é no braço, se é no sangue. Então, dependendo do local, a célula ela tem um formato diferente. A estrutura é a mesma, membrana, citoplasma e núcleo. O que vai mudar só a forma, né? A forma, o formato da célula que irá mudar. A função também, né? Dependendo de onde é encontrado, ela vai ter uma função específica, né? Se é no braço, se é no sangue, se é no cérebro. Então, dependendo do local, né, e dependendo de onde ele é encontrado, a célula ela tem uma função também bastante específica. Tá? Então, a estrutura é a mesma, mas a forma, o formato e a função da célula irá depender muito da onde ela é encontrada, né? De onde ela vai ser encontrada no corpo humano. Porém, todos apresentam a mesma estrutura. Tecidos. Né? Tecidos são encontrados em seres pluricelulares. Ou seja, como é um conjunto de células, é necessário que esse ser tenha várias células para elas se unirem, agrupar e formar um tecido. Então, tecido é o conjunto de células. Então, são formados por várias células. Então, são encontrados em seres pluricelulares. Bom, a função também é específica, né? Existem células de formato e função igual. Então, essas células que têm um formato específico igual, elas vão se agrupar e vão formar um tecido específico. Tá? Então, a mesma forma celular vão se aproximar, vão se unir para formar um tecido. Então, é por isso que é preciso várias células para formar um tecido. Essas células todas irão se unir para formar um tecido do corpo humano. Tipo de tecidos. Existem 4 tipos específicos. Existe o tecido epitelial, que ele tem uma função de revestimento, barreira, ou seja, ele protege todos os órgãos. A função dele é de proteção. Ele vai reverter justamente para ter esse revestimento, para ter essa proteção. Conjuntivo tem uma função de preenchimento do espaço. Preenchimento, ou seja, é um material intercelular. O que seria o material intercelular? É um material que fica entre as células. Tá? Como o tecido é formado por várias células, quando essas células ficam próximas da outra, né, ficam perto, ainda sobram pequenos espaços. Esses pequenos espaços são preenchidos, né? O tecido serve para completar esses espaços, então ele ocupa esses espaços, deixando assim um tecido mais rígido, né? Deixando aquele local bem mais compacto. Então, a função do tecido conjuntivo é preenchimento, não deixar espaço entre as células para deixar assim uma maior resistência. Tecido muscular, né? Tecido muscular tem a função de movimento, da movimentação do corpo.
através de contrações, né? Movimentação, não estou falando em andar, também está incluído. Mas qualquer movimento do corpo, respiração, circulação, né, piscar, todo movimento que o corpo exercita devido ao tecido muscular. Tecido nervoso responsável pelas informações. Tá? Essas informações elas acontecem em toda a parte do corpo, do dedinho do pé ao dedinho da mão. Então, quando você bate o dedinho do pé numa parede ou numa quina de sofá, aquela dor ela sobe todo o corpo através de informações, chega até o cérebro e o cérebro identifica que é uma dor que causou exatamente naquele dedinho do pé. Tá? Então, é uma rede de mensagens. Passa pelas células nervosas até chegar ao cérebro e voltar. Então, são transmitidas mensagens por todo o corpo, seja braço, perna, dedinho, qualquer parte do corpo que você tenha esse estímulo será levado até o cérebro. Vem os órgãos, que é o conjunto de tecidos. Né? Então, tem cada tecido com suas funções específicas, eles vão gerar órgãos. Então, a atividade do corpo. Esses órgãos eles são responsáveis pela atividade do corpo. Porque para eles conseguir atuar em conjunto, é necessário que eles tenham uma função específica. Né? Então, precisam de funções parecidas para atuar juntos. Então, todas aquelas células que têm um formato parecido vão formar tecidos. Aqueles tecidos que têm um formato parecido vão formar órgãos. Tá? E esses órgãos vão exercer funções específicas. Sistemas. Então, sistemas são formados por conjunto de órgãos com funções específicas, ou seja, funções semelhantes. Esses órgãos eles precisam estar com desempenho integral, ou seja, junto. Todos os sistemas eles precisam um do outro para que o corpo humano, o organismo humano, trabalhe em conjunto e tenha um sistema que tenha um organismo humano bastante equilibrado. Então, vai ter os órgãos do sistema respiratório, tem os órgãos do sistema digestório, tem os órgãos do sistema circulatório. Tá? Todos os órgãos que têm função parecida, específicas, vão se unir e vão formar um sistema específico. A interação dos sistemas. Um órgão estimula o sistema e o sistema estimula outros sistemas. Tá? Então, o muscular ele pode estimular o ósseo, que pode estimular o circulatório, que vai estimular o respiratório. Então, todos os sistemas eles trabalham juntos. Tá? Todos os sistemas humanos precisam de equilíbrio e cuidados para um bom funcionamento. Para o ser humano conseguir viver muitos e muitos anos. Tá? Então, há um estímulo sensorial por um sistema e esse sistema automaticamente estimula outros sistemas. E isso faz com que o corpo tenha um bom funcionamento. Meu muito obrigado. Finaliza aqui mais uma aula. Até mais. Tchau.